O primeiro painel do Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos é sobre o ECAD. Esse painel terá 2 palestrantes, cada um tendo 15 minutos. Logo após a exposição dos painelistas, teremos um máximo de 15 minutos para a intervenção da plateia. As pessoas que estiverem interessadas em fazer perguntas ou colocações terão um prazo máximo de 3 minutos e devem procurar as nossas recepcionistas que estão na plateia. Estas inscrições já podem ser feitas a partir de agora. Recebemos na noite de ontem um comunicado do senhor Manuel Poladian, comunicando o seu impedimento em comparecer no Congresso por motivo de saúde. Senhoras e senhores, convido para subirem ao palco a senhora Carmen do Mar e Doreni Caramori, que serão os palestrantes desse tema. Eles recebem o carinho e os aplausos de todos. Convido também o moderador Tiago Brito, da Hope Eventos. ECAD. Qual a natureza jurídica do ECAD? Organização não governamental, órgão governamental, empresa privada de cobrança e arrecadação? Quem são os donos do ECAD? O que o ECAD pode fazer? O que não deve e não pode fazer? As ações da ABRAP por um pacto justo, harmonioso e duradouro entre os detentores e usuários do direito autoral. Nossa primeira painelista é Carmen Lúcia do Mar, presidente do Sindatel, Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Ceará, vice-presidente da CERT, a Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão, sócia-diretora da Tempo FM e formada em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde. Eu quero agradecer aqui o convite do Shaolin, da oportunidade de participar desse painel. E eu sou da área da radiodifusão. Eu sei que tem alguns radiodifusores aqui também, pessoas que são da área de eventos também têm rádio, né? E eu estou já nessa questão do ECAD há muito tempo. Eu participo sempre das associações e, como o Shaolin diz, quando a gente não se reúne e não se encontra, a gente não consegue resolver alguns problemas. Isso aí tem que ser... esse nosso novo encontro aqui já é um outro patamar, né? Porque eu venho debatendo esse assunto mais na área da radiodifusão. Cheguei ao Shaolin porque o MyLink, que é o presidente da Associação de Rádio aqui, nós nos encontramos sempre em Brasília, então a gente tem levado esse assunto do ECAD para o debate da radiodifusão. E aí o MyLink me apresentou ao Shaolin, eu soube que ele já estava no ECAD negociando, porque eu procuro me informar muito sobre como andam essas questões. E como há muito tempo a gente vem procurando solução para essa questão, eu estou chegando à conclusão que nós, usuários, temos que estar mais juntos, mais unidos, porque nós somos um lado da questão, não é? Na verdade, nós estamos batalhando pela mesma coisa. Nós queremos pagar aos artistas, nós queremos pagar aos músicos, nós queremos pagar aos intérpretes. É justo, eles são nossos parceiros, nós estamos na mesma cadeia produtiva, todos nós temos que ser remunerados,
não é? A questão é só o seguinte, é a razoabilidade. O que é razoável? Aí é que fica uma questão difícil de responder, porque a nova lei trouxe algumas soluções, mas ela está muito mais focada no lado do artista. Nós, usuários, somos muito dispersos. A gente se une nas associações de rádio, vocês estão se unindo aqui, todos nós temos o mesmo problema, mas a gente precisa, nós precisamos de uma certa proteção regulamentar, que temos alguma coisa na lei que nos dá pelo menos a possibilidade de perguntar se isso é razoável, mas por outro lado, chega a um ponto que nós estamos muito enfraquecidos nessa relação, porque quando a gente leva essa questão e a gente ouve do outro lado dizer que a propriedade é nossa, é uma propriedade privada e eu que estabeleço o valor, e ele diz isso fundamentado em lei, nós ficamos muito fracos, porque como é que a gente propõe algo razoável se o outro diz que o bem é dele e se eu quiser, você tem que pagar o que eu estou pedindo? Então, o nosso lado está muito enfraquecido. Eu acho que a gente precisa se unir e buscar alguma regulamentação que nos dê mais possibilidade de negociar, que é o que nós não estamos conseguindo. E aí, o que eu fiz? Eu via que tinha algumas coisas muito erradas na questão da radiodifusão, porque eu via radialistas do interior pagar 15%, 20% do seu faturamento. Eu disse, não é possível, sabe? Nenhuma empresa resiste a 10%, 15%, 20% do seu faturamento. E tem alguma coisa errada nisso. O que eu fiz? Eu fui analisar os critérios. Por que o radiodifusor está pagando isso? Ele vive inadimplente e não quer estar inadimplente, porque um dia ele vai ter que pagar. Não tem como não pagar, né? Então, essa coisa de dizer que o radiodifusor é caloteiro não é verdade. Ele quer pagar, ele está com a faca no pescoço e não paga. Por quê? O que ele recebe de remuneração não dá para pagar. E chega um ponto que ele vende o terreno, vende uma casa, até o próprio transmissor, às vezes estou querendo empenhar. Então, é algo que precisa ser resolvido. E eu sou muito pelo lado do diálogo. Então, o que eu fiz, primeiramente? Eu peguei as tabelas da radiodifusão, estudei essas tabelas, fui no ECAD, expus o que estava acontecendo, bati na porta de cada associação, conversei com cada presidente. E, para surpresa minha, alguns presidentes disseram, não, mas não é assim, não é desse jeito. Como não é, negócio? Não é a associação que negocia? Disse, não, mas não pode ser assim. Eu disse, pois é, porque vocês têm, inclusive, pessoas que são radiodifusoras. Vocês querem isso para as famílias de vocês? Sabe? Então, mas chegou um ponto que eu conversei com todos, alguns entenderam perfeitamente o que eu estava dizendo. Eu nunca encontrei alguém que olhasse os critérios que eu tinha analisado e dissesse que estava certo, porque não está, é questão matemática. E aí, chegou um ponto que eu quero dizer assim, olha, você representa uma associação estadual, você não pode conversar comigo. Quem tem que conversar comigo é a ABEST, que é a nacional. Ponha-se no seu lugar, de certa forma, né? Eu disse, tá bom, não posso mais conversar, não posso conversar. Mas eu sou muito resiliente, sabe? Porque eu penso o seguinte, se você está lutando por alguma coisa justa, se você está brigando contra alguma coisa incorreta, você não tem que desistir, você tem que continuar, porque um dia vão lhe dar razão. Se você tem um dia, você vai conseguir. Então, eu sigo nessa mesma questão. Agora, eu me encontrei com o Shaolin, estou propondo o seguinte, que a gente converse com os outros setores, porque o nosso lado de usuários está muito enfraquecido nessa questão. Então, eu trouxe aqui alguns slides para mostrar para vocês por que não é razoável uma radiodifusão. Por que os critérios que o ECAD adota, hoje em dia, não são nem um pouco razoáveis, nem tem nenhum critério isonômico.
E eu acho que, no caso de vocês, produtores de eventos, deveria ser feito o mesmo trabalho. Por que que não é razoável a cobrança que está sendo feita hoje em cima dos eventos? Eu estou provando aqui, matematicamente, que no rádio está tudo errado, certo? Então, eu estou dizendo, não é razoável. Mas a lei diz que tem que ter razoabilidade, mas não tem como você ter uma mediação, porque o próprio Ministério da Cultura, quando chama para mediação, o ECAD só vai se ele quiser. Ele não é obrigado a ir. Então, tudo para a gente é difícil, certo? Então, como a gente vai resolver? Vamos nos juntar? Vamos tentar mudar a lei? Vamos ao CAD, que discute a questão da concorrência? É isso que a gente tem que chegar a um acordo, porque se todos nós nos unirmos e mostrarmos quais são as nossas razões, nós não queremos nada, nós não queremos explorar ninguém, nós queremos pagar, mas algo que caiba no nosso orçamento. Então, o ECAD, ele tem 7 associações que formam o ECAD, né? Essas 7 associações se reúnem em assembleia, propõem os reajustes, aprovam as propostas, e o ECAD arrecada e distribui. Mas ele tem a procuração para discutir conosco, fazer a negociação dos preços. Então, a gente senta na mesa com a diretoria do ECAD. É interessante também uma observação seguinte: os funcionários do ECAD, eles têm metas a cumprir. Eles precisam bater meta. E eles são premiados pelas metas. Então, isso também representa o ganho deles, das pessoas que estão à frente do ECAD. Isso para a gente é um pouco, né, porque não é só a questão em si, mas também é o ganho de cada um que está trabalhando ali. Porque se você é remunerado, se você bate meta, se você ganha, como é que você abre mão de algo que vai também diminuir no seu bolso, né? Não estou dizendo que eles façam nada pensando nisso, mas estou só dizendo como funciona, certo? Então, pode passar aí. O próximo. Então, lá, o ECAD tem direitos do autor e direitos conexos. Certo? Direito do autor, compositor, versionista, editores, conexos, intérpretes, músicos e produtores. O ECAD aqui no Brasil, ele recolhe os dois, direitos do autor e direito conexo. Isso no Chile também acontece assim, mas tem muitos países que acontecem de forma diferente. Tem um que é arrecada do autor, tem outros dos conexos. Pode passar. A nova lei, ela trouxe alguns benefícios, ela mudou essa lei de 2013. A mediação do Ministério da Cultura foi muito positiva para os artistas. Os artistas estavam muito indignados e partiram para mudar o que estava determinado. E eu acho que nesse ponto foi um ganho para os artistas, porque qualquer mediação pode ser feita através do Ministério da Cultura. A questão da transparência, falava que era uma caixa preta, ninguém sabia o que acontecia, nem nada. Agora eles têm que prestar contas ao Ministério também. A mudança na proporção da distribuição, porque o ECAD e as associações ficavam com 25% do que arrecadavam. A partir da nova lei, eles tiveram um prazo para diminuir, agora eles ficam com 15% para a associação e o ECAD, e fica 75% para 85%, antes era 75% para os autores. Né? E outra coisa, regras democráticas de governança. O voto é igual entre as associações. Antes, quem tinha mais artistas tinha um número maior de votos. Eles sentavam na mesa com a UBC e Abramos, as duas maiores, sentavam e votavam e faziam o que queriam. Então, hoje em dia, não. Cada associação tem um voto, independente do número de artistas que tem trabalhando com eles. Isso aqui é muito bom, porque as associações todas passam a ter poder de voto e também abre para outras associações. Né? Pode passar. Aqui é a arrecadação, 85% para os titulares, 5% para as associações e 10% para o ECAD. Pode passar. A música ao vivo, ela vai 100% para os autores. A música mecânica,
2/3 vai para autores e editores e 1/3 vai para intérpretes, músicos e produtores. Os direitos autorais, agora, essa lei, o que ela trouxe para a gente? Ela diz o seguinte, que os preços são cobrados e estabelecidos pela associação em Assembleia Geral, que aquela lei diz, sentam lá na mesa as associações e dizem quanto vai aumentar a nossa mensalidade. Votam. Agora, eles dizem depois o seguinte, considerando isonomia, razoabilidade, boa-fé e local de utilização das obras. Aí é que está o nosso gancho, da gente questionar. Mas quem é que vai dizer se é razoável ou se é isonômico? Nós não temos um tribunal que possa julgar. Não existe isso no Brasil. E as pessoas dizem, não, mas é direito privado, tem que negociar isso. Sim, mas os Estados Unidos e a Austrália, que são os 2 países mais liberais do mundo, têm um tribunal que, se o ECAD de lá não chegar a um acordo razoável, ele entra, ele interfere e ele influi no preço. Aqui não, aqui nós não temos isso. Não, porque é liberal, país liberal, é direito privado. E não tem quem possa determinar, porque o ECAD diz para a gente o seguinte, o produto é meu, eu que determino o preço. Fica difícil para a gente negociar com esse tipo de argumento, se não existe um tribunal que possa mediar e dizer se o que está cobrando é razoável ou não. Qual é a nossa insegurança nisso? Ele pode chegar amanhã, você está na mesa, e dizer assim, olha, a partir de agora eu quero 50% do rendimento das emissoras de vocês. Não é dele? Ele pode dizer isso? Quem vai resolver essa situação? Nós vamos fechar as emissoras? Ele diz, se você não pode tocar, faz radiojornalismo, que a despesa é menor. Não é bem assim, não é porque as pessoas têm direito, têm acesso à cultura. E nosso negócio é divulgar a cultura, nós somos obrigados por lei, é o nosso papel. Então, essa questão é uma questão que precisa ser resolvida. Eu acho que isso só vai se nós conseguirmos nos juntar e discutir para que haja uma mudança na lei. Pode passar. Vocês vão ver aqui algumas tabelas dos outros países. Tá? Rapidamente aqui, a tabela do Equador paga 65% para o rendimento para quem toca até 30% de música, 70% sobre quem toca até 50%, 90%, aí por aí vai, certo? Um percentual. Você calcula e você desconta de acordo com o tempo de execução que você usa para música. Austrália, são 2 associações que cobram uma entre 0,54 e 3,76 e a outra cobra 0,4. Pode passar. No México, 2,5%. No Peru, 2,81%. No Chile, outra proporção. Isso sempre considerando o tempo de execução da música. Pode passar. Essa é a nossa tabela. Isso aqui. Sabe? É um caso único no mundo. Não existe, todos os países colocam percentual. O nosso é essa tabela. Lá em cima, eles põem a potência do transmissor, dividem em 4 classes, A, B, C, D. Isso é o critério para regional econômico, certo? E aqui eles põem de acordo com a população. Quando a cidade aumenta de população, você também passa a pagar mais, um percentual maior. Um valor maior. Aí define um valor fechado. Certo? Pode passar. O interessante é que, em outubro de 2007, a Assembleia Geral do ECAD sentou e decidiram que iam passar a cobrar 2,5% do faturamento. Isso foi dito em Assembleia. Quando foi no dia 30 de janeiro de 2008, a diretoria do ECAD voltou e disse o seguinte, olha, nós fizemos uma pesquisa, encontramos valores maiores, então nós queremos que seja 5%, dobrou. Mas só vai valer esse 5% se esse 5% for maior do que o preço da tabela. Conclusão,
Zero, não dei nada. Só podia cobrar 5% se fosse maior do que o preço da tabela. Essa foi a conclusão. A diretoria voltou e anulou a decisão da outra reunião de assembleia. Então, nós estamos com essa tabela regendo os nossos pagamentos de direitos autorais no rádio. Como é que eles definem? 3 critérios, certo? Potência do transmissor, que está errado, como eles definem. Região econômica, não mede a diferença regional econômica. E a população do município, que também distorce. Então, eles têm 3 critérios que eles usam para aquela tabela, todos os 3 distorcem os resultados. Pode passar. Por quê? Aqui explicando. O que é a potência do transmissor? Porque eles dizem, a rádio vai mais distante, ou fica mais perto, então você alcança mais ou menos população, certo? Só que não é isso que diz que diz os engenheiros. O ECAD diz que é assim. Eu já disse, olha, não é assim. Os engenheiros dizem que é diferente, porque se você usar só a potência do seu transmissor, não significa que você vai chegar mais longe ou mais perto. Porque para você, a cobertura, você tem que escolher um tipo de antena que vai influir. A altura do terreno, a altura da torre e a soma do transmissor é que vai dar a cobertura da rádio. Então isso aqui é uma coisa física, matemática, coisa de engenharia. O ECAD diz que não. Ele diz que é a potência do transmissor. Ele, tá bom, não está errado, mas é o que ele determina. Mas isso é a prova mais cabal de que a tabela está toda errada, né? Pode passar para o outro. A classe econômica, ele faz A, B, C, D. Então, a primeira é 100% do valor cheio, seria a região mais rica. A segunda vai para 90% do valor da primeira. A terceira, 80%, e a quarta, 70%. Significa que a região mais rica e a mais pobre tem uma diferença de 30% em termos de poder econômico. Você imagina no Brasil, diverso do jeito que é, se tem cabimento você dizer que a região mais rica e a mais pobre tem uma diferença de 30%. Isso é uma coisa absolutamente surrealista para o Brasil. Não existe isso no Brasil. As diferenças regionais são muito maiores. E o Ministério, na época da migração, ele precisava precificar a migração, quanto a gente ia pagar por canal. Ele pegou a tabela do ECAD e foi fazer o cálculo em cima. Deu um horror, igual a tabela do ECAD. O que ele fez? Ele mudou todo o critério econômico, ao invés de ver classe A, B, C, D, com aquelas proporções, ele botou PIB municipal, IDHM de 2010, IDHM renda, índice de potencial de consumo. E aí fez uma outra tabela completamente diferente, pode passar. Aí você vê o seguinte, o valor de uma mensalidade. Eu fiz a proporção com a tabela do ECAD, uma proporção com a tabela do Ministério. Uma cidade que pagava 17.752 passou a pagar 8.851 pela tabela do ECAD. Então, praticamente diminuiu o valor para algumas regiões, outras subiram. Só demonstrou que o cálculo do ECAD estava errado, porque o Ministério aplicou outro critério econômico e mudou totalmente o resultado. Isso é uma prova também de que a questão econômica está errada também. Pode passar. A população é a mesma coisa, a população é um caos, porque, por exemplo, lá em Fortaleza é uma cidade grande, a densidade demográfica é a maior das capitais, mas é uma cidade pobre. O Ceará é 2% do PIB do Brasil. Né? Mas o seguinte, eles definem, por exemplo, Recife tem um potencial maior do que Fortaleza, mas a área de Recife é 218 quilômetros. Fortaleza é 313, obviamente nossa população é maior, então nós pagamos muito mais que Recife, apesar de que Recife tem um PIB mais alto do que o nosso, um PIB per capita mais alto, mas por conta da definição do município, e os municípios têm tamanhos diferentes, você pega populações diferentes e sofre as consequências disso. Como Fortaleza é grande, é muito maior do que Recife, a gente paga muito mais. Aí aqui, só para provar o critério, porque a nossa questão, para questionar, o que nós podemos fazer?
Pegar os nossos critérios, isso é razoável, por que que não é? E provar isso e levar para a discussão. É isso que nós estamos fazendo na radiodifusão. Isso está errado, essa tabela está errada. Vai ficar assim? O ECAD diz, quem dá o preço sou eu. Tá bom, mas tem que resolver isso aqui, porque não está razoável. Né? Então, nós pegamos dois estados, duas cidades, com o mesmo PIB, que é Fortaleza e Vitória. O PIB lá de 60 bilhões. O ECAD em Fortaleza é 15.600, em Vitória é R$4.000. O mesmo PIB. Pode passar. Uma cidade com a mesma população, em São Paulo, Pindamonhangaba e Caxias no Maranhão. Aí você vê aqui, a população igual, e o ECAD, o PIB de São Paulo é 4 vezes maior, PIB per capita 4 vezes maior, o IDH mais alto, e a diferença é de 1,33%, por conta da população. A população iguala. Apesar de que a cidade é 4 vezes mais rica, em termos de PIB, ela só paga 1,3 vezes a mais. Está no tempo já. Então, vamos passando rápido, para a gente deve chegar na lei. Bom, pode passar isso aí. Aqui é o custo por ouvinte. Uma cidade com 10 mil habitantes paga por ouvinte 17 vezes mais do que a cidade de São Paulo. Eu nunca vi uma coisa tão fora de propósito. Quanto menor a cidade, provavelmente menos rica ela é, né? Mas ela paga 17 vezes mais do que um ouvinte de São Paulo. Pode passar. Pode passar, terminou o tempo já? Então, a nova lei, a música é do autor, ele estabelece o preço, certo? A associação representa o autor, atua em seu nome. O ECAD, eu já falei antes, vou passar adiante, mas o ECAD em 2017 arrecadou 1 bilhão 140 milhões, 1 bilhão 140 milhões. Eu acho que ele poderia arrecadar muito mais se ele parasse de focar em determinados setores que é fácil de arrecadar e buscasse um jeito de arrecadar de todos os consultórios dentários, de todos os negócios que usam música. Se ele realmente buscasse todo o meio que ele tem direito de arrecadar, e não centrasse fogo só em cima dos principais setores, talvez ele arrecadasse muito mais do que isso. Agora, nós temos a favor nosso o quê? A decisão do CAD. A TV por assinatura entrou no CAD, foi lá argumentar, porque a questão da concorrência, certo? E o CAD concluiu abuso de posição dominante por criar dificuldades à constituição e funcionamento das associações representativas de titulares, porque havia barreiras para formar novas associações. Então, ele concluiu isso e formação de cartel, porque o ECAD e as associações fixam em conjunto um valor relativo à execução pública. Eles se reúnem em assembleia e acabam decidindo ali um preço em comum. Então, eles têm um poder cartelizado, por isso, eles foram multados. Uma multa altíssima, mas conseguiram baixar, acho que pagaram cerca de 5%, porque só quem entrou no CAD foi a TV por assinatura. Os outros setores não entraram. E aí, o que acontece? Eles dizem assim, olha, a arrecadação da TV por assinatura representa 5%. E aí eles tiraram todo o restante da multa e eles pagaram só 5%, eu acho. Agora, os Estados Unidos, eles têm um departamento de justiça americano, desde 1941. Eles perceberam que estava se formando um cartel, chamou para conversa e disse, olha, vocês querem continuar? Vão ter que entrar num acordo e nós vamos manter este tribunal para resolver essas questões. Se não estiver razoável, nós vamos interferir. Então, os Estados Unidos convivem dessa forma. A Austrália também tem um tribunal de copyrights que pode também decidir se os preços cobrados são justos. Pode passar. O STJ, o ECAD entrou no STF questionando a constitucionalidade da lei dos direitos autorais.
e o STF declarou que era constitucional. Então, passou como constitucional. Mas o que acontece? O STJ, ele tem dado ganho às questões do ECAD. Por quê? Porque eu acho que não está muito claro esse nosso lado da razoabilidade, porque o STJ diz, não, essa questão dos critérios é razoável, mas na hora de julgar, esse negócio fica menor e a gente acaba perdendo. O que nós temos que fazer? Buscar mais segurança para nós, que somos usuários. Aí eu acho que a gente tem que estudar uma forma de melhorar essa legislação para que a gente tenha, pelo menos, o poder de argumentar e ser julgado de acordo com esses critérios que sejam justos. Então, gente, era isso que eu tinha a dizer. E eu espero que a gente possa, juntos, aí, fazer um pouco mais, né? Muito obrigado a Carmen Lúcia do Mar. O segundo palestrante é empresário, diretor executivo do Grupo Audi Entretenimento de Florianópolis, que é proprietário de 11 venues, entre elas o Complexo Music Park de Florianópolis e Balneário Camboriú, a Porsche e o Café de la Musique de Floripa. É vice-presidente da ABRAP e, junto com o presidente Shaolin e o diretor Lúcio Oliveira, é interlocutor do ECAD na busca por um modelo mais justo e harmonioso entre as partes. Com vocês, Doreni Caramori. Boa tarde a todos. Só um ajustezinho ao cerimonial, eu não sou interlocutor do ECAD, eu sou interlocutor no ECAD. Né? Tem uma diferença semântica fundamental, né, presidente? Eu queria agradecer a Carmen pelas suas palavras e explanações. Eu acho que a gente foi muito feliz ao convidá-la, porque mostra que esse problema não é um problema só do nosso setor. Né? Embora o nosso setor tenha um grande problema na relação com o ECAD, a sua apresentação mostra a todos nós que outros setores têm problemas semelhantes, né? E nos dá a oportunidade de ver que temos pessoas com quem podemos nos irmanar nesse caminho. Quero dizer para vocês, pessoal, que hoje o meu objetivo aqui é dividido em dois momentos. Preliminarmente, eu só queria dizer que eu concordo com 100% do que a senhora falou, portanto não repetirei os temas, mas não poderia deixar de citar algumas coisas que eu acho fundamentais. A primeira é que o ECAD é uma instituição de direito privado, e uma instituição de direito privado não pode operar no mercado com preço definido unilateralmente, sem algum tipo de regulamentação. Né? Ou ele é privado e tem regulamentação, ou o preço não pode ser definido unilateralmente. Então essa é uma tese que vai longe, a gente poderia ficar discutindo aqui só isso, mas é uma premissa fundamental para a gente entender que está na mesma página. Não dá para respeitar um artigo que diz que o preço é definido pelas associações sem que haja algum tipo de regulamentação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se a gente abrir a palavra aqui, e todo mundo terá a oportunidade de falar, cada um tem uma solução ou uma possível solução para esse problema. Não há dúvida que nesse período todo de ABRAP, vocês vão ver como a ABRAP vem para esse assunto do ECAD, nós já ouvimos muitas sugestões, já avaliamos muitas outras. Mas há um ponto que perpassa todas elas, que chama-se diálogo. Então, temos tentado utilizar o diálogo a nosso favor, muito embora em alguns momentos a gente saiba que precisa endurecer a posição e tem trabalhado dessa forma. Então, o ECAD é uma instituição de direito privado e a negociação e, portanto, o diálogo precisa prevalecer. Também o terceiro ponto, antes de iniciar a minha apresentação, é dizer para vocês que, assim como todos vocês, eu sou um contribuinte do ECAD e resignado muitas vezes porque acho que pago mais do que deveria pagar. Sei que a grande maioria dos produtores também acha. Então, muitas vezes, mesmo quando a gente defende o diálogo, não quer dizer que a gente não está incomodado com o momento. Nós estamos incomodados. Eu sou empresário do segmento de entretenimento há 15 anos. Nós somos o maior arrecadador de direitos autorais de Santa Catarina. Não temos uma judicialização com o ECAD, mas ainda assim sou muito resignado com a situação e por isso me voluntariei
a fazer parte desse grupo de trabalho que tem feito a articulação da ABRAP com o ECAD. Mas ao final, e aí introduzo o que eu vim mostrar para vocês aqui hoje, eu venho trazer uma apresentação otimista, embora seja difícil de ter um olhar otimista sobre um tema que está em muitos setores, né? Impacta muitos setores, há muitos conflitos extrajudiciais e judiciais, e no caso dos produtores de eventos, há mais de 30 anos, né, a gente trata esse tema na ABRAP desde a sua fundação, sem uma solução razoável. Mas mesmo assim, Doreni, você tem uma visão otimista? Sim, tenho, e vou mostrar para vocês por quê, embora incomodado, resignado, chateado e por todos os outros termos que a gente possa usar com relação a esse assunto, trago uma visão otimista do tema. Pode passar. Na verdade, o que eu vim trazer para vocês de maneira bem objetiva é listar 14 marcos que, na minha opinião, demonstram a evolução da relação do produtor de evento / ABRAP, né, enquanto entidade representativa dos produtores, com o ECAD. Obviamente, tudo começa com a criação do ECAD, né? Não dá para a gente fugir do contexto de que quando o ECAD foi criado, ele foi criado porque muitas pessoas não respeitavam os direitos autorais. E acho que a senhora foi muito feliz em dizer que nós, enquanto instituição, estamos aqui para dizer que a gente concorda com a existência dos direitos autorais, que sim, existe uma mesma cadeia produtiva, e que se tiver intérprete fraco, nosso mercado está fraco. Se tiver compositor fraco, nosso mercado está fraco. Mas nós também precisamos mostrar que se tiver produtor fraco, o mercado do intérprete, do compositor, de todos aqueles que estão tendo recolhimentos naquela cadeia também é fraco. Portanto, o ECAD nasceu no momento para defender o interesse de quem precisava arrecadar, porque muita gente não pagava. E lá em 92, nasce a ABRAP para defender o interesse destes usuários, os usuários do setor do entretenimento. Portanto, dois marcos importantes nessa relação. Se ela é uma relação de direito privado, há que ter alguém que represente o intérprete e o compositor, e há que ter alguém que represente os usuários, no caso, os produtores. A existência de ECAD e de ABRAP, portanto, é positiva para a relação. ABRAP forte, usuários fortes, uma melhor negociação tende a vir. Em 2015, nós tivemos aí, eu botei entre aspas, não desmerecendo todo o trabalho que foi feito entre 92 e 2015, mas foi uma reunião importante, que muitos chamam de refundação da ABRAP, no sentido de que a gente reanimou os produtores, deram origem a muitas iniciativas, inclusive esse congresso, sob a liderança do nosso querido presidente Shaolin, mas naquele momento o tema ABRAP, a ECAD, foi tirado, vamos dizer assim, de uma posição um pouquinho mais passiva, e a gente passou a pautar ele como prioridade. Portanto, nesse momento o marco foi: priorize-se o tema ECAD, porque os produtores não estão mais aguentando pagar o que se pede, né? Afinal de contas, também da época da fundação do ECAD, vem o tal do 10%. Vocês vejam que a colega apresentou os números da radiodifusão em vários países, e nenhuma vez a gente vê ali falar no 10%. Na nossa indústria é 10%, parte de 10%. Isso foi feito na época em que a inflação comia em 30 dias boa parte do valor monetário do dinheiro, e quando a pessoa ia pagar, precisava ter um percentual maior para ser significativo. Não faz mais sentido, a partir de 2015, falar em 10%. 10% é um número escrachante, é um número vexatório. 10%, eles praticamente, não existe quase no entretenimento atividade que gere margem líquida de 10%. Portanto, quem paga 10% praticamente paga o seu lucro para o ECAD. E aí nós lá em 2015, então, passamos a debater com mais entusiasmo esse tema.
Em fevereiro do ano passado, aqui mesmo em Minas Gerais, houve o primeiro congresso de produtores, de promotores, estamos na 3ª edição, que teve como grande importância, na minha opinião, a definição de um grupo, vamos dizer assim, legitimado por todos nós, para ser o interlocutor com o ECAD. Então, a partir dali, nos sentimos entusiasmados e legitimados a falar em nosso nome com o ECAD, representando os usuários. Afinal de contas, é uma relação privada, tem comprador, tem vendedor, todos podem e devem sentar à mesa de negociação. Se o comprador está organizado e o vendedor não está, tem desequilíbrio. Se o vendedor está desorganizado e o comprador não está, tem desequilíbrio. E a partir de fevereiro, portanto, éramos os representantes dos usuários dos direitos autorais no entretenimento. Pode passar. Entre fevereiro e novembro do ano passado, muitos contatos nós tentamos fazer com o ECAD. Nunca fomos recebidos. E mais, convidamos o ECAD para vir ao nosso evento. O ECAD designou apenas o representante regional, sem autonomia para falar em nome das instituições. Ou seja, nossos primeiros, de fevereiro a novembro, 9 meses, foram 9 meses praticamente ignorados. Então, dentro de uma cadeia em que o usuário é importante, nós fomos ignorados pelo ECAD. Lá em novembro, tivemos o segundo congresso, ao qual reputo também um marco importante, que é o de ajuste na estratégia. Ou seja, no congresso de novembro, nós validamos aqui entre todos os produtores que ou o ECAD nos receberia, ou nós judicializaríamos a relação com o ECAD. E a partir de novembro, então, nós, do grupo de interlocução, individualmente ou em conjunto, procuramos todas as associações, fomos atendidos por 2 das associações, que ali na verdade é UBC, não é UBS, embora o Caixa possa ser alguma coisa parecida, né, da UBS, aquele banco de investimento, mas a associação chama-se UBC. Fomos recebidos, em alguns casos mais fraternalmente, em outros casos menos fraternalmente, mas, mais uma vez, sem qualquer proposta prática de interlocução. Em abril, os colegas da ABRAP Minas se reuniram, né? A ABRAP ela existe nacionalmente, com atuação nacional para algumas causas e atuação regional para algumas causas. A ABRAP Minas, seus associados aqui, se reuniram e fizeram uma carta aberta a seus associados, orientando não pagar mais o ECAD, judicializar 100% do pagamento das contribuições. E esse assunto nos ajudou muito, porque apresentou uma posição firme, né, dos usuários agora organizados, agora legitimados, dizendo que, olha, o ECAD ou tu senta para conversar, ou a gente vai ter que parar de pagar. Em maio, nós então fomos convidados pela primeira vez para uma reunião oficial da ABRAP com o ECAD. Essa reunião aconteceu em maio, mais precisamente no dia 8 de maio, e, na minha opinião, também foi um marco importante, pode passar, porque teve como grande base a gente sair de algum lugar, né? Logicamente que o primeiro metade da reunião foi só aquela lamentação de que a gente gostaria de pagar menos, eles gostariam de receber mais, de que, enfim, os produtores sonegavam informações e a gente reclamando que os critérios eram ruins, enfim, teve todo um invólucro que nós todos conhecemos, mas em algum momento a gente estabeleceu uma base de negociação. A base de negociação foi inspirar-se num acordo recente que eles tinham feito com a Associação dos Cinemas, para que a gente, a partir desse acordo, formulasse uma proposta objetiva. Saímos da reunião no dia 8, consultamos os nossos associados no mês de maio, pode passar,
Pode passar. E no dia 29, portanto, 21 dias depois, a ABRAP apresentou a sua primeira proposta objetiva de um novo relacionamento com o ECAD. 21 dias depois. Pode passar. A proposta tinha algumas bases, eu resumi elas aqui, mas basicamente era renegociação das condições econômicas do acordo para um percentual de 2% para o usuário eventual e 1% para o usuário permanente. A responsabilidade, no caso dos cinemas, era solidária, a Associação dos Cinemas assumia a responsabilidade pela inadimplência. A ABRAP, como tem um perfil diferente da Associação dos Cinemas, propôs a responsabilidade individual, ou seja, cada usuário seria responsável pela sua conta, e quem não pagasse saía do acordo, voltaria a pagar 10. Ou seja, se tu quer pagar o percentual negociado, tem que ser inadimplente. Se tu for inadimplente, tu vai pagar o percentual sem negociação, os demais continuam pagando o percentual negociado. Um apoio na renegociação dos débitos anteriores, havia um entendimento de que a maioria dos usuários do entretenimento estavam inadimplentes. Esse número veio muito en passant, depois foi depurando, agora o número já é 17%, já não é mais a maioria. 17% dos usuários do entretenimento, de produtores de eventos, estão inadimplentes com o ECAD. A ABRAP se dispôs a participar desse processo de conciliação e negociação. Acesso à etiqueteira como contrapartida do desconto, ou seja, quem quisesse ter o desconto de 2%, abriria o borderô oficial, não se criaria um borderô estimado. Acessaria, homologaria, o ECAD acessaria o borderô oficial, mas em contrapartida, ao invés de pagar 10, pagaria 2, e aqueles que pagam 5, como usuários permanentes, pagariam 1. Responsabilidade do roteiro nossa passaria a ser subsidiária, né? Ou seja, a gente tinha responsabilidade apenas de demandar ao artista. Se o intérprete não mandasse o roteiro, a gente não teria mais a responsabilidade, enquanto o ECAD queria que a gente fosse responsável geral, né? Total pelo roteiro dos artistas. E por último, também falado pela nossa colega que me antecedeu, a criação de um comitê arbitral paritário entre usuários e ECAD para a solução de problemas. Porque o ECAD vai lá e diz que um determinado produtor é inadimplente. Na verdade, não é que ele é inadimplente, é que ele não concordou com o critério. Daí, como ele não concordou com o critério, ele é considerado pelo ECAD inadimplente. Antes dele ser considerado inadimplente, a gente teria um comitê paritário que, com bom senso, e aí vou usar o termo sugerido pelo ministro, com bom senso, um comitê paritário de 3 ou 5 produtores, 3 ou 5 representantes das associações, podia olhar o caso concreto e dizer, não, poxa, aqui cobra mais para cá, cobra mais para lá e tal. E aí, mesmo assim, se não houvesse acordo, tudo bem tu ter uma inadimplência, mas enquanto não fossem checados todos os parâmetros, como é que é o termo que a senhora usa? A razoabilidade, né, a lei usa, enquanto não fosse checado isso, não teria inadimplência. Esta foi a nossa proposta, construída objetivamente, em 21 dias, após ouvir a base e apresentada para o ECAD. Pode passar. Muito bem. De maio a setembro, nós mandamos pelo menos 10 comunicações ao ECAD pedindo resposta à nossa contraproposta, resposta à nossa contraproposta, resposta à nossa contraproposta. Em setembro, eles fizeram um conference call. Marcaram, fizeram um conference com a contraproposta das associações. Pode passar. Então, em vermelho é o que eles não concordaram com a gente, em branco, mais ou menos. Em vermelho é o seguinte, as condições econômicas, eles disseram que fizeram um esforço e dariam 20% de desconto para o usuário permanente, caindo de 10 para 8, para o usuário eventual, 10% de desconto para o usuário permanente, caindo de 5 para 4,5. Sobre a responsabilidade individual, não se manifestaram muito, mas aí entenderam que a ABRAP não tinha como assumir a inadimplência de todos os associados, e aí, teoricamente, concordaram. Estabeleceria uma meta mínima de recuperação das inadimplências, ou seja,
aquilo que está lá pendente dos nossos associados, para que a gente pudesse fazer o acordo, a gente tinha que ter uma meta de regularização dos nossos associados. Pediram para excluir shows internacionais da base, porque entendem que os critérios no Brasil são mais benéficos do que os critérios no exterior e que, portanto, os convênios que eles têm internacionais não autorizariam essa renegociação proposta. Pediram que o acordo não fosse permanente, fosse uma negociação pelo prazo de 2 anos apenas. O acesso à etiqueteira, obviamente, que interessa a eles pediram que ficasse. Pediram que a gente continuasse com a responsabilidade integral sobre os roteiros, porque diz que não é responsabilidade do compositor, eu também acho que não é, mas também não é do produtor de eventos dizer qual é a música que o artista está lá cantando. E não aceitaram a criação do comitê arbitral, porque dizem que o preço por lei é definido por eles, o que eu acho um absurdo sem tamanho, mas essa foi a contraproposta, que obviamente gerou uma reação de desconcordância, né, de desconformidade entre os colegas do grupo de trabalho, né, eu, Shaolin e Lúcio. E aí a reunião, então, não chegamos a um bom termo. Mas não parou por aí. Pode passar. Em seguida, no dia 13 de outubro, depois de muitos e-mails trocados, a gente tomou uma posição mais dura, que é a posição que está prevalecendo hoje, que a gente só aceita sentar com eles agora a partir do momento em que eles considerarem toda a BRAP usuário permanente, portanto, coloque toda a BRAP dentro da proposta deles, que é o 4,5%, que embora para quem já é usuário permanente é uma redução muito pequena, tem algumzinho, né, 10%, mas para quem é usuário eventual é uma boa redução, e esta foi a nossa última posição. De lá para cá, algumas tratativas foram feitas e nossa última posição é um agendamento, pode passar, da nossa próxima reunião para o dia 4 de dezembro, para, teoricamente, eles nos darem uma posição oficial das associações acerca desta última proposta base, vamos dizer assim, né, dessa última condição para a continuidade da negociação, que, na minha opinião, ainda é tímida, mas representa um grande avanço, pelo menos no gestual do ECAD, dizer o seguinte: poxa, eu quero começar a negociar com vocês, portanto, eu considero que vocês, enquanto associação, têm um número mínimo de shows, todos, e eu vou cobrar todo mundo como se fosse usuário permanente. Aí alguém vai perguntar: você não disse que vinha apresentar uma posição otimista? Quero dizer para vocês que sim, porque eu sou produtor de eventos há 15 anos e eu nunca tinha visto o ECAD dar um desconto oficial. Embora o 20% de redução no usuário eventual e o 10% no usuário permanente sejam poucos, eu vejo avanço. Vocês viram quanto tempo a gente demorou para conseguir sentar com o ECAD? Primeiro ser reconhecido pelo ECAD, depois dialogar com o ECAD. E agora a gente já tem uma negociação aberta e em curso. Isso quer dizer, Dorini, que em seguida nós vamos resolver o problema? Não. Eu acho que nós vamos ter ainda um caminho enorme pela frente para conseguir avançar. Mas eu sou otimista. Se tu lembrar que o ECAD foi fundado em 73, a BRAP em 92, que desde 2005 a gente está com esse assunto pautado, eu vejo que esse ano houve uma evolução enorme. Portanto, eu fiz essa mesma apresentação no Congresso do ano passado, há 12 meses atrás, e acho que em 12 meses a gente evoluiu muito. Há muito por fazer, sem dúvida. Está longe de estar pronto, mas os critérios estão objetivos, eles estão na mesa, a nossa interlocução já é reconhecida e, muito embora a gente não tenha evoluído tanto assim, acho que a gente deu passos adiante. Sugestões como se unir a outros setores são bem-vindas, muito bem-vindas. Sugestões como continuar endurecendo são bem-vindas, sim, são bem-vindas, mas não há como a gente deixar de reconhecer que a nossa união, a nossa organização, o nosso profissionalismo, o jeito mineiro do nosso presidente Shaolin e do nosso querido Lúcio,
E tudo isso que a gente organizou fez a gente avançar. Quanto tempo nós vamos demorar para concluir? Não saberia dizer para vocês. Eu sei que dia 4 nós temos um novo capítulo e eu, otimistamente, estarei lá junto com os meus colegas, representando a todos nós, para tentar corrigir, né, essa injustiça que a gente tem hoje. Senhores, eu passei meu tempo aqui também, quero agradecer a atenção de vocês, muito a Carmen por ter atendido o nosso convite, ter apresentado um alento para os produtores de que a gente não está sofrendo sozinho, e obviamente dizer que esse tema, embora a estratégia de condução venha sendo essa, está sempre aberto para sugestões, seja agora no momento das perguntas, seja durante os dias de congresso, né? Nós somos porta-vozes das vozes de vocês, portanto, toda sugestão, crítica construtiva também é sempre bem-vinda. Era isso, presidente? Cumprida a missão, então. E agora com a palavra o moderador Tiago Brito, da Hope Eventos. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, né, para os dois palestrantes. Pessoal, minha função não é essa, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu gostei muito dessa ideia aí. Fiquei muito feliz com a evolução, né? Eu venho acompanhando todo o esforço que a Abrap vem fazendo, né, nesses últimos anos, principalmente nesse último ano agora. Também estou muito otimista. E, Dorani, você falou que o usuário eventual que paga 10%, o ECAD reconhecendo, né, como filiado à Abrap, poderia cair para 4,5%, né, que foi a proposta que o ECAD fez. Você acha que isso seria um argumento que eles aceitariam? A pessoa que paga um valor hoje, aceitando essa proposta, a pessoa pagaria metade do valor que ela paga, né, menos da metade, no caso? A discussão nossa sempre é porque essa definição de usuário permanente, usuário eventual, ela também é unilateral, né? Ela é uma definição do regulamento do ECAD, isso não está previsto em lei. O ECAD se organizou, criou um regulamento e diz que considera usuário permanente, portanto, de maior volume, aquele que tem 80 shows por ano. Por que 80 e não 50? Ou por que 80 e não 120? Esse número é um número unilateral. A gente entende que a Abrap, enquanto entidade que representa várias empresas que fazem mais de 80 shows, deveria dar a nós associados a condição de sermos considerados pelo ECAD um cliente de grande volume, para usar um termo que não seja um termo do direito autoral, né? Quer dizer, usar um termo do cotidiano dos negócios. Cliente que tem grande volume, compra em escala, ganha melhor condição. E aí, seguindo até a liderança do nosso presidente, a gente entende que o gesto do ECAD de continuar negociando seria considerar que nós representamos uma soma de clientes de grande volume. Nesse caso, quem tem um show e é associado à Abrap, que tem empresas que têm 100, 150, 200 espetáculos por ano, deveria também gozar deste benefício e, portanto, pagaria 50%. No caso nosso, é o 50% mais o 10% que eles já propuseram, que reconhecem que custaria mais baixo por todas aquelas medidas que a gente está oferecendo em contrapartida para eles, né, de acesso à informação, de redução da inadimplência, etc. Então a resposta é, na nossa convicção, sim, quem tem um evento só, é associado à Abrap, se une à cadeia de outros produtores, deveria comprar mais barato, né, como acontece em outras indústrias, né? Eu gostei do exemplo do ministro aí que falou de comparar com o agronegócio, comparar com a indústria automotiva, é a mesma coisa, né? Se eu for comprar peça, todas as montadoras juntas, elas tendem a comprar mais barato, né? É a mesma coisa na indústria do entretenimento. Deveria ser assim. A gente está trabalhando com isso como uma referência. Maravilha. Pessoal, vamos iniciar as perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Isso é bom ou é ruim, né? Ou não responde nada, né?
Deixa eu te falar, existe alguma possibilidade, como já foi falado aqui, em relação à meia entrada, e ela é uma intervenção no caso do setor privado, se existe alguma forma, ou já foi proposto, se existe a possibilidade de fazer uma compensação, por exemplo, no caso da meia entrada, desconto no pagamento do ECAD? O tema da meia entrada é do painel seguinte, mas eu entendi a tua pergunta, misturar uma coisa com a outra. Eu acho que a gente devia ir exatamente para o caminho oposto disso, porque se o ECAD é uma relação privada, ele não tem que nunca ser usado de forma alguma no nosso trato com as regras que o governo cria, porque toda vez que se mistura isso, chega essa imagem de que o ECAD é alguma coisa que nós somos obrigados a pagar no valor que nós somos obrigados a pagar, e não é isso. Cada vez mais nós temos que tratar o ECAD como uma relação privada, ele é um fornecedor como a ração é para o agronegócio. Nós precisamos sem ração o porco não cresce, mas a negociação de compra de ração, ela pode ser feita com todos os produtores de ração diretamente. A gente tem que ir cada vez mais para isso, cada vez mais longe do governo. Se é privado, é privado. Respondi? Próxima pergunta. Oi, boa tarde. Moacir de Salvador, da Alcance Produções. Eu queria tirar uma dúvida. A associação ela já tem um CNPJ, não é isso? Ou não? A nossa associação? Sim, sem dúvida. Em Salvador, em negociação com o ECAD, e dentro dessa regra de que pessoas ou associações com acima de 80 shows anuais já teriam esse benefício de 5%, eles nos sugeriram lá abrir, fundar uma associação e a gente já passaria a ter direito a esses 5%, desde que os ECADs, os boletos para pagamento fossem tirados com o CNPJ da associação e não de cada empresa individualmente. Eu não sei como é que vai se processar, como é que vai proceder essa negociação de vocês para a redução desse valor de 4,5%, espero que consiga. Mas caso não consiga, não já seria uma forma da gente conseguir esses 5%, retirando todo o ECAD dos associados com o CNPJ da associação? Isso não seria possível? Sim, isso seria possível desde o início. O grande problema é que a gente teria muita dificuldade de fazer com que o coletivo se responsabilizasse pelo imposto, pelo ECAD do individual. Então, assim, eu entendo que a maioria dos produtores do evento não querem ficar responsável por um colega que eventualmente não pague. E neste caso, como o ECAD é tirado em nome da associação, o próximo evento do outro dia só poderia ser liberado se todos os para trás estivessem em dia. E aí, nesse caso, foi a grande dificuldade que a gente encontrou. Então, nossa tese com eles é: nos considere uma associação, mas cobre individualmente o ECAD de cada associado. O que garantirá a inadimplência? A presença dele ou não no convênio. Se ele não pagar, ele passa a deixar de usar o benefício, mas todos os outros usam. Então, a Abrapior são mais de 100 associados. Ficaria muito difícil a gente controlar a adimplência dos 100 para efeito de cálculo do preço individual do ECAD. Então, qual foi a nossa proposta? A gente quer o benefício, porque a gente é uma entidade, mas a gente quer que você cobre de cada um, como qualquer cooperativa em compras coletivas faz. Bom, Loreni, só para deixar bem claro aqui que a gente não está satisfeito com o 4,5% e com o 8%, A nossa ideia é os 2% e 1%, Inclusive amanhã até faço convite para todo mundo chegar cedo, tem um parlamento aqui, que é justamente para falar sobre essas questões dessa matemática, do nosso negócio, que não fecha, a conta. Então, e o ECAD é um item, acho que é um dos principais aí, que... Mas bem lembrado, Thiago, eu acho que antes da próxima pergunta é importante voltar, Não é porque a gente está colocando 4,5 como uma condição para voltar a negociar, que a gente está achando que 4,5 está bom. A nossa proposta está lá. 2 para o usuário permanente, 2 para o usuário eventual e 1 para o permanente. Mas a gente só senta na mesa de novo quando pelo menos eles considerarem todos nós permanentes. Mas bem lembrado, Thiago. Maravilha. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é
Alex, eu estou representando a Secretaria de Cultura do município de Três Pontas, estou como secretário. E a primeira pergunta é no sentido se prefeituras também podem se associar à ABRAP. É um dos itens. O segundo é para dar um testemunho de se é difícil para produtor de eventos já controlar essa questão com o ECAD, para a prefeitura, isso é muito mais complicado, porque aí os cálculos deles extrapolam qualquer natureza de razoabilidade. Um exemplo que eu posso citar, que recentemente, no aniversário da cidade de Três Pontas, nós ganhamos show, palco, som, luz, tudo. E tivemos que pagar um valor absurdo para o ECAD. Quer dizer, ninguém é contra que se pague o valor, mas que ele seja justo, como foi falado. E ainda mais num evento onde você tenha uma gratuidade, numa praça pública, e eles tiveram a hombridade de cobrar pelo valor da praça toda. Eles não sabiam nem que cálculo eles fariam. Então, são dois pontos. Saber se a prefeitura pode entrar nessa briga junto com vocês e como a gente consegue resolver num caso desse, que para a prefeitura ainda é mais complicado. Vamos lá. Sobre se as prefeituras e os governos podem entrar na briga junto, podem. Não necessariamente, e aí tem que estudar a questão do direito público e do privado, se podem, através da nossa associação, eu teria que fazer uma outra personalidade jurídica para vir. Mas, conceitualmente, sim pode. São usuários, e enquanto usuários têm que pagar, e enquanto usuários que pagam podem discutir os critérios junto conosco que estamos discutindo. O segundo ponto é a base de todo o problema, critérios com falta de razoabilidade. Obviamente que se deixar aqui nós vamos discutir N que eles fazem. O Shaolin citou aqui no discurso, por exemplo, que eles têm a capacidade de estimar o público muito mais que a gente. Se a gente soubesse exatamente qual é o público que vai dar no evento, a gente fazia o evento certinho para aquele tamanho. Mas eles vão lá na praça pública e dizem que vai ter lá X mil pessoas e cobram em cima de X mil. É contra esta diversidade de critérios que a gente está discutindo. Então, quando a gente se propõe a trabalhar em cima da receita real, por exemplo, sem ser receita estimada, é para não ter critério. Receita real é receita real. É a real receita que vai ser apurado com aquelas músicas, com aquele show, portanto, direitos autorais se aplicam em cima daquilo. Então, nossa grande briga sempre foi a base dos critérios. Agora, lógico que a gente precisa partir de algum lugar, então escolhemos aqueles critérios que a gente achava os mais, vamos dizer assim, os mais corriqueiros, permanentes nas relações usuários-ECAD. Mas nada impede de a gente avançar na discussão de outros critérios depois. Bom, pessoal, vamos agradecer aqui os dois palestrantes. Infelizmente nosso tempo acabou e vamos passar para o próximo painel. Muito obrigado a Carmen, também ao Doreni e ao moderador Tiago Brito.